Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Vamos começar nosso dia, como de costume, na presença de Deus, trazendo nossa mente, nosso coração, a palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor que está no livro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Repetindo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero perguntar nessa meditação qual é o propósito da lei. Por que Deus mandou a lei de Moisés, né? Ontem a gente pensou um pouquinho sobre a questão da justiça. Como é que Deus nos fez justos de uma vez por todas, através da fé. Isso é um paradigma, é uma maneira de enxergar totalmente contrária ao paradigma da lei, ao paradigma da obediência pela lei. Porque o paradigma da graça é o paradigma de Jesus Cristo. Como que Jesus cumpriu a lei em nosso lugar para que nos libertasse da condenação da lei. Então o propósito da lei qual é? O propósito da lei é claro. O apóstolo Paulo diz que Deus mandou a lei para que a gente pudesse perceber o quão nós somos incapazes de cumpri-la. Esse é o propósito da lei. Você deve estar pensando assim, imagina, por que Deus ia mandar a lei só para a gente perceber que a gente não tem condição de cumprir? Exatamente, esse é o propósito que Deus tinha em mente quando Ele mandou a lei através de Moisés, para que nós pudéssemos perceber o quão necessitados nós somos de uma transformação radical da nossa natureza. Porque o apóstolo Paulo diz que por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, essa natureza ela é incompetente com a lei, ela é incapaz de cumprir a perfeição da lei. Você não conseguirá cumprir nunca a lei de Deus. Por isso que Deus teve que achar uma outra saída. Ele mandou alguém que pudesse, como homem, cumprir essa lei em nosso lugar. E essa pessoa é Jesus. Então você pode perguntar, né? Tem algumas perguntas que podem surgir disso. Então, se nós estamos livres da condenação da lei, nós não temos mais nada a ver com a lei de Moisés? Sim e não. Nós não temos nada a ver com a lei de Moisés no sentido jurídico, ok? Porque como Deus nos libertou da condenação da lei, nos deu absoluta absolvição e nos colocou num patamar superior a ela, é o que Paulo diz, que nós estamos vivendo acima da lei, não abaixo dela, ok? Aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo da condenação, diz o apóstolo Paulo. Então, graças a Deus que Deus nos deu um outro patamar, uma outra condição diante dele para que nós pudéssemos viver numa outra legislação. Qual é a legislação que nós estamos vivendo hoje? A legislação do Espírito. Preste atenção nisso. No velho paradigma da lei, Deus falava assim para nós: você tem que obedecer à lei para você ganhar justiça. Agora em Jesus, no paradigma da graça, Deus diz assim: eu te dou justiça gratuita, para que você possa andar em harmonia com a lei, de maneira progressiva. Ok? Então, queridos, essa é a maior notícia que a gente pode ter da parte de Deus. É a melhor coisa que pôde ter acontecido conosco, é Deus nos tirar de debaixo de uma coisa que era impossível para nós, a gente viver de uma maneira absolutamente coerente com a lei de Moisés. E quando você entende isso, quando você entende que Deus nos colocou num patamar justo no nosso espírito, para que a gente possa ir se aperfeiçoando na alma e no corpo diariamente, nós
temos que louvar muito a Deus e agradecer a Deus diariamente por todo esse benefício, porque isso nos traz paz, nos traz verdadeira libertação. Porque o que prende o homem ao pecado é justamente a condição mental e a consciência de que ele é um zero à esquerda em relação à lei. De que ele não consegue cumprir, ele tenta e vai, e cai de novo, e ele fala: Deus, não dá para a gente viver assim. Eu sou um cara imperfeito, eu não tenho condições de viver essa perfeição da lei. Aí Jesus nos concede um status de perfeição nele, no nosso espírito. Ele vem e regenera o nosso espírito, transforma o nosso espírito num espírito santo, justo, e coloca o estado jurídico de justiça absoluta dentro desse espírito, para que eu e você possamos ir na presença de Deus com essa confiança divina de que nós somos habilitados, nós somos idôneos na presença dele. A palavra idôneo significa nós somos aptos, nós somos habilitados para andarmos de acordo com a perfeição de Jesus. É como se, deixa eu dar uma ideia para você do que significa isso e quão glorioso é isso. Na visão de Deus, todos os que estão em Jesus, é como se para Deus eles nunca tivessem pecado. É como se eles nunca tivessem cometido um só pecado. Tamanha é a retidão e a justiça que Jesus planta no nosso espírito e nos concede diante de Deus. Isso é tão revolucionário e tão grandioso que a mentalidade de uma grande parte de cristãos não aceita. Quando a gente fala essas verdades do Evangelho, muita gente fala: não, isso não é verdade. Deus me salvou, mas eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que fazer por onde. Então as pessoas não entendem o paradigma da graça. A graça, querido, é o presente de Deus gratuito que nos coloca de uma vez por todas numa posição de perfeitos, de justo. Não há mais condenação, não há mais imputação do pecado, não há mais imputação de penalidade contra nós, os que estamos em Cristo Jesus, e não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito de Deus. Essa é uma notícia maravilhosa. Este é o Evangelho da graça que eu quero que você, nessa quarta-feira, medite nessas coisas. Medite nisso. Diga assim: Senhor, que maravilha é eu poder pensar que eu sou justo, que apesar dos meus deslizes na alma, apesar que eu sei que minha alma não é perfeita, mas o Senhor mantém esse estado de justiça para falar: vamos, levanta de novo, levanta, mais uma vez, levanta, levanta. O que Deus está falando conosco é o seguinte: não se condene, levante-se. Caiu de novo, não se condene, levante-se, porque você já está num estado de aceitação. Ah, mas eu caí de novo. Psst, levanta. Não deixa a tua consciência ficar enrolada nisso, porque Satanás é chamado o acusador dos irmãos. É ele que traz acusação. O Espírito Santo não traz acusação, porque ele não pode acusar você, porque o Espírito Santo sabe que você já não tem mais acusação. O que o Espírito Santo faz ele traz convicção. É diferente de acusação. Ele leva você a um estado de arrependimento e de conscientização do seu estado real em Jesus Cristo, para que você possa dizer: Senhor, me perdoa, eu quero estar andando coerentemente com quem eu sou, de acordo com o meu estado em Jesus Cristo. Eu poderia ficar falando isso daqui um vídeo de 2 horas para você, e você vai perceber o seguinte: quanta gente anda por aí nas igrejas dizendo que crê em Jesus, que crê na salvação, mas vive debaixo da condenação, não consegue se libertar do peso da culpa, vive debaixo de compulsividades, de tanta coisa, porque não entendem que elas são poderosas, que elas têm capacidade interior, que elas têm o poder de Deus, que elas têm a justiça de Cristo, que Deus as ama,
Vou dar uma notícia para quem estiver ouvindo esse vídeo. Deus não tem raiva de você. Mas pastor, você não sabe a minha vida. Eu tenho feito isso. Deus não está com raiva de você. Ele já mandou Jesus e já mandou todos os teus pecados para cima de Jesus. Deus te ama e está te esperando. Ele está dizendo, venha, entenda que eu te amo. De uma vez por todas, sai debaixo dessa besteira, sai debaixo dessa cabecinha. Venha, sai debaixo de todo o peso, de toda a culpa. Entre na esfera da graça, da amizade e do abraço de Deus hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar juntos. Pai querido, quão grande é a tua graça. Aquele hino americano que diz Amazing Grace, que traduzido é graça extraordinária, é uma grande verdade. A tua graça é maravilhosa. É uma graça que nos colocou de vez acima da lei. Nós não precisamos olhar para a lei de Moisés para agradar a Deus. Nós temos que olhar para Jesus e andarmos no Espírito. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus mais do que qualquer esforço. Deus abre os olhos do entendimento dos meus irmãos hoje, para que eles entendam que Evangelho é a boa nova de que nós somos salvos de vez, abençoados de vez, santos de vez, justos de vez. Glória a Deus, glória ao teu nome. Este é o Evangelho que eu creio. Este é o Evangelho da verdade, da salvação definitiva pela graça de Deus. Amém, Senhor. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com essa palavra no seu coração. Levante a sua cabeça e ande com confiança nessa graça absoluta que Deus colocou sobre a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.